Olá, querido amigo, querida amiga em Cristo Jesus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 14, as leis na Bíblia. Nós vamos entender sobre vários tipos de lei que a Bíblia nos mostra. E neste momento nós queremos pedir a você que não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações e de compartilhar com seus amigos para que eles possam entender a verdade do Evangelho de Cristo e entender as leis que existem na Bíblia. Neste momento nós vamos fazer uma oração para a gente dar continuidade ao nosso estudo bíblico. Pai querido, somos gratos a Ti, Senhor, porque até aqui chegamos pela Tua graça, pelo Teu cuidado e amor. Obrigado, Senhor, por cada ouvinte, que o Senhor habite em cada coração, Senhor, e transforme segundo o Teu querer e a Tua vontade. Esteja conosco, fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Nos batize com Teu Espírito Santo, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá para a lição de número 14, né? Você está aí conosco há 14 dias, que Deus abençoe. E neste momento nós vamos dar uma meditada sobre as leis na Bíblia. Sábio, justo e amoroso como é, Deus estabeleceu leis para regulamentar a saúde dos relacionamentos de seus filhos e sua conduta diante dele. As leis não existem para tolher a liberdade saudável, mas para ampliar seu significado e aclarar seu sentido. À nação israelita foram dadas diversas leis, algumas das quais se cumpriram em Cristo e perderam seu valor para o dia de hoje. Para todos os que pretendem se tornar cidadãos da pátria celestial, também foi estabelecida a lei da liberdade. A Bíblia descreve essas leis. Então, queridos, veja só. Algumas leis, elas se cumpriram em Cristo na cruz e continuam tendo sua validade, só que de maneira diferente. Entendeu? Elas se cumpriram e assumiram na realidade o papel daquilo que elas apontavam. Né? Elas não foram abolidas na cruz e deixou de existir. Não, algumas leis se cumpriram porque o sentido era a cruz e outras continuam se cumprindo. Porque Cristo, como nós falamos nas duas lições anteriores, Cristo hoje atua no santuário celestial como sacerdote e sumo sacerdote na realidade. Então veja, o que existia nas leis passadas do santuário, hoje continua em vigor, só que no santuário verdadeiro, celestial. Então, nós vamos entender sobre alguns aspectos de lei. Que tipos de leis encontramos na Bíblia? Na Bíblia nós encontramos 4 tipos de leis. Nós não vamos ler os textos todos porque não são apenas versículos, são capítulos inteiros. E muitas das vezes 1, 2, 3 capítulos, 4 capítulos. Então a primeira lei que nós encontramos na Bíblia, ela se encontra em Êxodo, do capítulo 21 ao capítulo 22 todo, que são as leis civis, leis da proteção para reger a nação de Israel. Então a gente ali encontra as leis civis, né? E as leis de proteção para reger a nação de Israel. Êxodo capítulo 21 a capítulo 22 todo. E a segunda lei que nós encontramos são as leis cerimoniais, envolvendo sacrifícios e ofertas diários de animais específicas para o santuário, que a gente encontra essas leis no livro de Levíticos, capítulo 1, do capítulo 1 ao capítulo 4 todo. Você lê aí na sua Bíblia em casa, você vai ver as leis cerimoniais específicas para os santuários, né? As leis de sacrifício que encontramos em Levíticos. Então a primeira lei foi as leis civis, né, que rege a proteção da nação de Israel. Segunda lei cerimonial, envolvendo sacrifícios e ofertas diários de animais para o santuário. A terceira lei que nós encontramos em Levíticos capítulo 11, o capítulo 11 todo, são leis de saúde para a felicidade e bem-estar do ser humano. Não só para a nação de Israel, mas para todo o ser humano. Nós encontramos na Bíblia a lei de saúde. Deus deseja que os seus filhos, o seu povo, as suas criaturas tenham saúde. Então, e qual é a outra lei que nós encontramos? Como essa não é um capítulo inteiro, Camila vai fazer a leitura.
né? A outra a gente vê leis civis, Levíticos, Êxodo capítulo 21 ao capítulo 22, leis cerimoniais, Levíticos do capítulo 1 ao capítulo 4, leis de saúde, que é o capítulo 11 de Levíticos todo, e agora nós encontramos em Êxodo capítulo 20, do versículo 3 a 17, a lei moral, que expressa o caráter de Deus, conhecida como a lei dos 10 mandamentos, escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedras. Camila vai ler agora. Êxodo 20, verso 13 a 17. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então aí nós encontramos, dentro dessa leitura que Camila fez, a lei moral, a lei que expressa o caráter de Deus. Essa lei toda, ela é resumida em amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Do 1º ao 4º mandamento significa amar a Deus sobre todas as coisas, e do 5º ao 10º mandamento significa amar ao próximo como a si mesmo. O próprio Cristo falou isso, né? Os fariseus perguntaram qual o maior mandamento na lei. Cristo cita amar a Deus sobre todas as coisas, que é o maior mandamento na lei, e o segundo, semelhante a este, é amar o teu próximo como a ti mesmo, segundo mandamento na lei. Então, aqui nós encontramos 4 tipos de leis: leis civis, leis cerimoniais, leis de saúde e lei moral que expressa o caráter de Deus, a lei do caráter de Deus. Não podemos confundir quem escreveu as leis, nem usar textos da lei cerimonial para explicar a lei moral ou vice-versa, como nós vimos aí em muitas igrejas. As pessoas pregam as leis cerimoniais que Cristo aboliu na cruz e quer dizer que é a lei dos 10 mandamentos que Cristo aboliu na cruz. Então a Bíblia faz essa distinção e que muitos não enxergam, porque lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre eles, que é a glória de Cristo. Então muitas pessoas estão sendo cegas pelo diabo e não conseguem enxergar que na Bíblia há distinção, há separação de diversas leis. Lógico que a lei se torna um todo, é a palavra de Deus, a Bíblia se torna um todo, a Torá, mas a Bíblia mostra as leis que foram se cumprindo na cruz, se cumprindo de maneiras cerimoniais, e as leis dos 10 mandamentos que foram escritos pelo próprio dedo de Deus, que está em Êxodo 31, 18. Mas continuando, a lei cerimonial estava relacionada com o santuário. A lei cerimonial estava relacionada com o santuário. Como era o santuário? Hebreus capítulo 9, do versículo 1 ao 5. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se achavam no santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, o qual
pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão e que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Então, como era o santuário? O santuário era composto de duas partes, o Santo e o Santíssimo. O pátio era o lugar reservado para o povo. O ritual do santuário era regido pela lei cerimonial, né? Que você vai encontrar essa lei cerimonial em Levíticos do capítulo 1 ao capítulo 4. Então é bom você dar uma analisada. Nós não vamos ler, porque senão nós vamos demorar muito nesse estudo. E como nós não queremos que se torne enfadonho para você, nós apenas estamos dando o resumo aqui, né? E quem tiver alguma sombra de dúvidas, comente aí, fale conosco e nós poderemos fazer uma chamada via Zoom e explicar de maneira mais ampla e mais clara. Continuando aqui, né? Número 3. Com a morte de Cristo, o que ocorreria com a lei cerimonial? Veja agora o que ocorreria com a lei cerimonial com a morte de Cristo. Daniel, capítulo 9, verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Efésios, capítulo 2, versículo 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Então, os cordeirinhos que eram mortos diariamente, como nós estudamos aí, que o homem pecava e tinha que levar o cordeiro de manhã e de tarde. Então, o que aconteceu com essa lei cerimonial? Cristo cravou ela na cruz, concretizou ela na cruz, deu o verdadeiro sentido daquilo que era apresentado através das leis cerimoniais. Entenderam? Então, veja, Cristo é a luz do mundo. Lá no santuário existia o candelabro. Você vê que Cristo é o pão da vida. No santuário existia o pães ali representando Cristo. Então a gente vê que a primeira porta do santuário é caminho, segunda, verdade, terceira, vida. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então todo o santuário ali, Cristo era o cordeiro, né, que foi morto ali, os cordeirinhos. Aí você vê que Cristo é o sacerdote, a Bíblia nos relata, e sumo sacerdote. Então toda a lei cerimonial apontava para o verdadeiro sentido que era Cristo. Então, o que aconteceu com a lei cerimonial com a vinda de Cristo? Ela foi cancelada, concluída na realidade, concluída na cruz do Calvário. Porque ela apontava, né, era a sombra das coisas que estavam por vir. Como diz aí, cancelou com a sua morte a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, essas ordenanças, e não os mandamentos da lei moral. Vamos continuar. A Bíblia nos ensina claramente que a lei cerimonial foi abolida na cruz. Mas, que dizer da lei dos 10 mandamentos? Ela foi abolida, Mateus capítulo 5, versículo 17, 18 e 19. Não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, a Bíblia nos ensina claramente. O próprio Cristo disse, não penseis que eu vim revogar, eu vim anular, eu vim destruir a lei, os profetas. Eu não vim para destruir, eu vim para cumprir, porque até que os céus e a terra passem, nenhum i ou tio se tirará da lei até que tudo se cumpra. Aí eu pergunto para você,
Os céus e a terra já passaram, porque Cristo, Deus nos prometeu novos céus e nova terra, está lá em Apocalipse, que será após os 1000 anos a destruição de Satanás, dos ímpios e de todos aqueles, né, que recusaram Jesus. Aí ele vai reconstruir novos céus e nova terra. Aí por que então muitas igrejas hoje querem abolir a lei, se o próprio Cristo disse que até que os céus e a terra passem, nenhum iontio se tirará da lei, até que tudo se cumpra? Queridos, veja que isso é contrário à ordem de Cristo. Então as igrejas aí dizem, a lei foi abolida. Como nós vimos, a lei que foi cravada na cruz foi a lei cerimonial do Cordeiro. Era Cristo, era o Cordeiro, os cordeirinhos representavam Cristo que viria morrer em meu lugar e em seu lugar. Então, a lei dos mandamentos não foi revogada, não foi abolida. Cristo disse, não vim revogar, mas vim cumprir. Então, qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? O que foi que ele fazia com a lei de Deus, a lei dos mandamentos? João 15:10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tiago 2, verso 10 a 12. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então veja que Tiago cita referência à lei dos 10 mandamentos, né? Então, se você guarda 9, mas transgride um, se tornou culpado de todos. Aí você quer dizer, mas eu não guardo a lei. Como não? Eu guardo a graça, eu não guardo a lei, eu sou da graça. Queridos, nós vamos ter um estudo sobre a graça. Mas a gente vê que os que dizem que é da graça guardam a lei, porque não mata, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Mas chega um mandamento específico, eles querem abolir. Então a gente vê aqui que o próprio Cristo diz que se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como eu guardo os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Você quer seguir o exemplo de Jesus? Guarde os mandamentos de Cristo, que é o mesmo mandamento do Pai. Então, queridos, essa era a atitude de Jesus. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Agora, continuando, a fé em Cristo anula a obrigação, anula a nossa obrigação de seguir os 10 mandamentos? Verdadeiro ou falso? Vamos lá, Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Então, é claro ou não é? A fé em Cristo anula a nossa obrigação de seguir os mandamentos? De maneira nenhuma. Antes confirmamos, eu guardo a lei pela fé em Cristo Jesus. Nós obedecemos a lei pela fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo nos motiva a obedecer, porque a própria Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Então, a fé é confirmada, a lei é confirmada pela fé em Cristo. Continuando. O que Jesus espera dos seus seguidores? Nós vamos abrir aí em 1 João, né? Capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 5, verso 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Eclesiastes 12, verso 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Queridos, então o que Jesus espera de seus seguidores? A suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Quando amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos, que não são pesados. A Bíblia toda rege em torno de guardar os mandamentos de Deus e ter a fé firmada em Cristo.
Então isso é muito claro, isso é muito objetivo, direcionado de maneira muito ampla. Nós precisamos amar a Jesus e guardar os seus mandamentos, que são os mesmos mandamentos do Pai. Lembra que Tomé disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse, há tanto tempo estou convosco que ainda não me conheceis. Então eu e o Pai somos um. Então, queridos, é o mesmo mandamento. A Bíblia nos relata em Tiago que é a lei da liberdade. Se você vai para Salmos, mostra que quando nós obedecemos os mandamentos, andamos em liberdade. Então é a mesma lei, é o mesmo mandamento. Não há distinção de mandamento de Cristo um, mandamento de Deus outro. É o mesmo mandamento. Observe que a pergunta foi, os fariseus perguntaram, Senhor, qual o maior mandamento na lei? E Jesus diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu conhecimento. O segundo mandamento na lei é este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja, ele não disse, não, os 10 mandamentos já era e agora é só esses 2, amar a Deus. Porque esses 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, é mandamento da lei, que está em Levíticos e Deuteronômio. É só o resumo da lei. Então, queridos, nós precisamos deixar com que a própria Bíblia se explique e aceitar o assim diz o Senhor e não o que você acha. Continuando. Quais são os benefícios da obediência aos mandamentos de Deus? Salmos 19, versículos 7 a 11. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, que os guarda a grande recompensa. Então, esses são os benefícios da obediência aos mandamentos de Deus. Alegria, restauração e grande recompensa. A obediência à lei de Deus não é a causa da salvação, mas o resultado da salvação. Não se guarda a lei para ser salvo, mas porque está salvo em Cristo. Quem está em Cristo recebe dele poder para ser fiel e o faz por amor, que a gente encontra em João 14,15, a gente encontra em Gálatas 2,16, Romanos 3,31. Então nós guardamos a lei não para ser salvos, mas porque fomos salvos em Jesus. A mangueira produz manga não para ser mangueira, mas porque é mangueira. A jaqueira produz jaca não para ser jaqueira, mas porque é jaqueira. O cristão guarda os mandamentos de Deus, a lei de Deus, não para ser salvo, mas porque está salvo. O cristão, ele brilha não para ser luz, mas porque em Jesus ele é luz. Então, queridos, esse é o verdadeiro sentido das leis na Bíblia. Todas apontavam para Cristo. A Bíblia diz, a lei nos serviu de caminho, nos serve de aio até Cristo. Então, queridos, vamos fazer uma recapitulação. Existem 4 tipos de lei na Bíblia: leis civis, leis cerimoniais, leis de saúde. Essas leis foram escritas por Moisés. O quarto tipo é a lei moral, escrita pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. A lei cerimonial vigorou até a morte de Cristo. Jesus seguia os 10 mandamentos. A fé não anula a lei, antes a confirma. A obediência é o resultado da salvação e não a causa da salvação. Então a obediência é o resultado da salvação. Cristo nos salvou, por isso guardamos seus mandamentos. Nós não guardamos os mandamentos para ser salvo. Nunca na Bíblia existiu salvação por obediência aos mandamentos. Desde o Velho Testamento a salvação é exclusivamente pela graça. Como nós vimos no estudo que falou sobre o plano da salvação de Cristo. Então, queridos, toda a Bíblia é direcionada à graça de Cristo. Nós vamos ter um tema sobre a graça. Não, já tivemos salvação pela graça na realidade.
nos estudos passados. Então, a salvação é pela graça desde o Velho Testamento. Então, hoje nós aprendemos que na Bíblia existem leis civis que regiam a nação de Israel, leis de saúde para preservar o bem-estar do ser humano, leis cerimoniais, sacrifícios e cerimônias que apontavam para a morte de Cristo na cruz, lei moral, os 10 mandamentos que refletem o caráter de Deus. Então, querido, essas são as leis que nós encontramos na Bíblia e sabemos que as leis que foram cravadas na cruz foram leis cerimoniais, porque Cristo de maneira nenhuma veio para anular os mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus é o próprio mandamento de Cristo. O próprio Cristo disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. E qual é o dia do Senhor? O sábado. Então Cristo disse: eu sou o Senhor do sábado. Eu que criei o sábado. O sábado é um mandamento para você guardar em adoração a mim. Ele quis dizer isso. Então, querido, vamos fazer um compromisso de fé neste momento? Compromisso de fé. Aceito que a lei cravada na cruz foi a lei cerimonial e não a lei moral dos 10 mandamentos. Creio que Jesus está me guiando para conhecer toda a verdade. Quero, a partir de hoje, seguir os mandamentos de Deus. Você deseja isso? Então, ore ao Senhor conosco neste momento. Peça a Ele que o aceite e que de agora em diante você vai observar a lei dos 10 mandamentos. E entendeu, e diga para Ele que você entendeu que a lei que foi cravada na cruz foi as leis cerimoniais que apontavam para o sacrifício de Cristo. Isso é muito amplo, muito claro. Vamos orar? Querido Pai Celestial, nós te agradecemos por este momento, estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Estudamos hoje sobre as leis na Bíblia. 4 tipos de leis é encontrada na Tua Palavra. E sabemos que todas elas têm uma finalidade. E nós queremos te agradecer, ó Deus, porque em meio a tudo isso o Senhor tem nos revelado, Senhor, o quão espiritual, o quão maravilhoso é a Tua lei e que ela nos serve de caminho para nos levarmos até o Teu Filho amado Jesus. Eu te peço, ó Deus, pelos nossos amigos ouvintes, que eles venham entender o verdadeiro sentido da lei e que eles venham aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da vida deles e obedecer aos Teus mandamentos, não para ser salvo, mas porque Cristo os salvou na cruz do Calvário. Continue conosco, nos dê um dia feliz, uma tarde feliz e uma noite feliz na Tua presença. Essas bênçãos te oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Fique na paz de Cristo, Deus abençoe e até amanhã. Tchau.